Bom, é um privilégio fechar a semana ouvindo o Renato, tá? Eu ando muito preocupada com a minha saúde mental, estou sendo um pouco egoísta dizendo isso, mas muito preocupada com a saúde mental das pessoas que me cercam. Né? Muitas de vocês souberam de um episódio muito triste de uma grande amiga que suicidou-se. Hoje estão fazendo 3 semanas, é incrível, né? E eu passei por um momento de culpa muito grande com relação a esse suicídio, porque 10 dias antes nós conversamos e eu não consegui perceber que isso estava acontecendo, né? Hoje eu passei do meu sentimento de culpa, graças ao Renato, entre outros, migrei desse meu sentimento de culpa para minha sensação de incapacidade de ter feito alguma coisa. E numa conversa com algumas de vocês, a gente percebeu que muita gente estava passando por momentos complicados. E aí resolvi criar um grupo de ajuda de saúde mental. E a pessoa que mais me ajuda com relação à saúde mental hoje é o Renato. E eu estou querendo compartilhar com vocês. E só resumindo um pouquinho por que ele existe na minha vida, né, que eu acho que é importante. Né? Eu faço terapia tradicional há 20 anos praticamente, talvez 22 anos com a mesma terapeuta, mas eu tive um outro problema que eu não consegui lidar com a minha terapeuta. E os meus filhos me incentivaram muito a fazer terapia e eu apelei para o terapeuta do meu sobrinho, tá? Então, eu cheguei no Renato por um moleque de 33 anos, 33? Não, 37 anos, que eu amo de paixão, que morou na minha casa um tempão, que já ganhou milhões de prêmios, eu não sei se ele entrou ou não, mas eu convidei, tá? Se tiver um homem aí, é o meu sobrinho, é o culpado do Renato estar aqui. E eu admiro muito o Renato. Ele tem idade para ser meu filho, tá? Vocês podem ver. Ele tem pouco cabelo e cabelo meio branquinho, mas ele é super jovem, tá? Mas ele tem assim uma formação científica que as trocas que nós fizemos antes de eu ser paciente dele foram sensacionais. Então, toda essa parte extremissimamente científica, tá? Ele tem uma formação brilhante, tá? Formado pela USP, mestre em psicologia. E essa abordagem de terapia cognitivo-comportamental está salvando a minha vida. Então, eu espero que possa salvar a de vocês, tá? É um dos caras mais bem preparados que eu conheci em termos de conhecimento de cabeça. É péssimo o que eu estou fazendo, porque eu estou botando a expectativa lá no alto. Então, felicidade é quando a expectativa é menor, quando a realidade é maior do que a expectativa, mas, enfim, o cara é muito bom. E vamos compartilhar, tá? Não vou perder muito tempo falando de por que ele está aí, vocês vão perceber muito rapidamente. E aí, a minha primeira pergunta, totalmente fora do script, como é que você gosta que a gente te chame? De doutor Renato ou de Renato? É, pode ser. Aliás, antes, só agradecendo, Cris, pela introdução, dizendo também que eu admiro muito você profissionalmente, sua trajetória, os seus valores, né? É uma coisa assim que causa muita admiração. E queria agradecer por você ter me convidado por vir aqui conversar com vocês, né? Sempre um prazer falar sobre psicologia e me dirigir a um público tão inteligente, né, até pelo nível das perguntas que fizeram. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sobre como eu prefiro que vocês me chamem, pode ser Renato mesmo, acho que fica algo mais pessoal, assim, né, algo mais próximo, é como eu me sinto mais confortável. E também aí tem um posicionamento pessoal meu, de não gostar muito de ser chamado de doutor, porque eu não sou doutor.
né? Eu fiz o mestrado, eu não fiz o doutorado, e eu prefiro que esse título, esse é um posicionamento pessoal, né? Eu prefiro que esse título seja reservado para as pessoas que fizeram doutorado, em respeito à imensa dificuldade que é fazer um doutorado, né? Eu estive no programa de pós-graduação da USP, eu acompanhei a dificuldade, assim, fazer o mestrado já é super complicado, doutorado então, nossa, é realmente muito difícil. E eu sei que não é fácil fazer nenhuma formação na área da saúde, não estou desmerecendo, né, a minha formação, nem a formação de ninguém. Eu sei que é muito difícil se tornar um médico, se tornar uma nutricionista, se tornar um psicólogo, mas é que assim, o doutor realmente ele precisa de um respeito, assim, né, ele merece um respeito e um destaque, porque o título de doutor não é fácil. Até fazendo um comentário com relação ao tema da discussão, todos os anos existe um índice de suicídio relativamente alto no programa de pós-graduação da USP. Se eu não me engano, em 2018 teve acho que uns 9 suicídios no programa de pós-graduação. Então, assim, e eu tendo estado lá, eu sei o porquê é tão complicado fazer isso, né? Então, eu prefiro que o título de doutor seja reservado às pessoas aí que conquistaram o título de doutor. Beleza, brigadinha. Vamos começar pelo Uhum, começo, né? Qual uhum, é a diferença de tristeza e depressão? Para a gente entender, né? Porque a gente vai falar de depressão e superação. Então, para entender uhum. como é que a gente distingue, né, a tristeza da depressão, por favor. Essa é uma distinção que eu considero muito importante para a gente evitar um movimento de ficar patologizando tudo, né? Falando que tudo é doença. E a gente tem que entender assim, a tristeza, ela é um sentimento. Sendo um sentimento, ela tem um caráter transitório, mais passageiro, ela é pontual, reativa a um evento, né? E muito mais importante, ela faz parte da nossa vida, né? Às vezes a gente tem até uma cultura assim de uma perseguição exagerada da felicidade, e tudo bem a gente querer buscar coisas que fazem bem para a gente, faz a gente feliz, mas a tristeza faz parte da vida, né? Não é errado, não é ruim, é na verdade saudável, é natural a gente ter uns altos e baixos na vida. E a gente é legal também fazer uma consideração, que assim eu falei que tristeza é um sentimento. Então fazendo uma breve consideração sobre o que seria um sentimento. Isso acho que é um assunto para um bate-papo completo, né? Só fazendo um comentário bem rapidinho, bem resumido. Sentimentos são informações que o nosso cérebro processa e oferece para a gente, né? O nosso cérebro ele está o tempo inteiro fazendo análises muito complexas, muito detalhadas e muito profundas em milissegundos do nosso ambiente ao redor. E o resultado final dessa computação, dessa análise, desse processamento de informações, tem como resposta não um pensamento, algo linguístico, é um sentimento. Então, cada sentimento carrega alguma informação. Por exemplo, o sentimento de tristeza, ele carrega a informação de que algo importante foi perdido. Sempre que algo é perdido, vem um sentimento de tristeza proporcional à perda. Então, se perde uma caneta que a pessoa gosta muito, ela fica triste. Se perde um emprego, ela fica triste. Se perde uma pessoa querida, ela fica triste. Sempre que existe uma perda, existe um sentimento de tristeza. E a mesma coisa para outros sentimentos, né? Um sentimento de nojo geralmente vem quando tem alguma ameaça à nossa saúde, um sentimento de medo vem quando tem alguma ameaça à nossa integridade física. Então, sentimentos são respostas que o nosso cérebro está dando para a gente sobre a interpretação que ele faz das situações. E dentre os sentimentos, a tristeza é um deles, provendo essa informação de que houve algum tipo de perda da gente, seja realizada no presente ou iminente, percebida no futuro. Depressão já é algo muito mais complexo. Depressão é um quadro clínico, né? O que a gente chama de quadro clínico. O que que é isso? Um quadro clínico é um pacote de coisas, é um conjunto de coisas que se articulam, gerando como se fosse uma máquina que funciona, assim, sendo que cada uma dessas coisas
se interconecta logicamente para gerar um sistema de funcionamento. Depressão é como se fosse uma maquininha, né? É um sistema de funcionamento. É um sistema de funcionamento de quais partes? Essas partes se chamam sintomas. Sintomas são coisas que a gente sente, coisas que a gente pensa, coisas que a gente faz. Mas é importante destacar que é um sistema de funcionamento. E é um sistema de funcionamento persistente. Não é algo assim que eu já ouvi algumas pessoas comentando, e não tem nenhum problema em falar isso, né? Não ter a informação assim, mas não é algo tecnicamente, não tem um rigor técnico, né? Quando a gente diz, por exemplo, eu fiquei meio deprimido no domingo, aí segunda-feira já estava melhor. A melhor expressão é triste, né? É um sentimento de tristeza. A depressão, ela é um padrão de funcionamento persistente, ele dura semanas, dura meses, dura anos. Você pode elaborar um pouquinho mais, Renato, sobre as características da depressão? Claro, com certeza. As características da depressão são importantes para a gente fazer o diagnóstico da depressão. Né? Quando alguém vai fazer um diagnóstico, aliás, esse é um comentário importante, assim, que diagnóstico em saúde mental é algo muito difícil de se fazer. Eu levei muitos anos, acho que uns 5 anos mais ou menos, para aprender a fazer o diagnóstico das psicopatologias e até hoje ainda não sei fazer o diagnóstico de todas as psicopatologias, né? Tem algumas com as quais eu não trabalho, transtorno de desenvolvimento e tal. Essas eu não acabei, eu até hoje não sei fazer. Daí é normal assim que os profissionais da área da saúde mental eles se especializem e se foquem em alguns diagnósticos. E diagnóstico é uma coisa muito complexa de fazer, porque assim não é simplesmente um checklist, né? Às vezes a gente joga lá no, sei lá, no Google quais são os sintomas de depressão. Não é simplesmente uma listinha que a gente vai dando check, 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 check. Atingiu o número de critérios mínimos, pronto, eu estou em depressão. Não é. Eu mesmo já fiz diagnóstico de depressão de paciente que atingiu os critérios necessários, mas eu não fechei o diagnóstico de depressão. Por que que eu não fechei? Porque quando o profissional da saúde mental está buscando fazer esse diagnóstico, ele busca justamente ver se ele encontra esse sistema de funcionamento. Né? Mais importante do que a gente fazer um check desses sintomas, que eu já vou comentar quais são, é importante a gente entender que a depressão não é só o conjunto desses sintomas, é a articulação desses sintomas gerando um padrão de funcionamento muito específico que causa grande sofrimento e prejuízo, tanto pessoal quanto potencialmente profissional também, para a vida da pessoa. As principais características da depressão, os principais sintomas, que são os componentes, né, que se articulam para gerar esse sistema de funcionamento, uma baixa de humor, né, uma tristeza. Então, assim, por mais que a tristeza não seja depressão, a tristeza geralmente é um componente dentro da depressão. A pessoa tem, isso é muito característico, ela tem uma redução do prazer nas atividades que previamente eram prazerosas para ela. Então o mundo vai ficando meio preto e branco, assim, ela vai fazendo as coisas, não tem muito sabor, sabe? Ela não tem muito prazer mais nas coisas, começa a reduzir a disposição dela, ela não tem mais energia para fazer absolutamente nada. Tudo, até mesmo tarefas muito simples, passa a ser assim um sacrifício, no limite, um episódio depressivo grave. Para a pessoa tomar banho é tipo escalar o Monte Everest. Né? É um esforço muito grande, ela fica com uma fatigabilidade crônica. Podem ter É. outros. Naquele TED, desculpa eu ter te interrompido, naquele TED do Andrew Salmon, mostra bem essa dificuldade, o quão difícil torna-se a vida, né? A Jamile, que eu não sei se ela está aqui com a gente, acho que está, ela fez uns comentários muito bons, tanto sobre o vídeo, o documentário que você nos pediu para, quer dizer, que você passou de pre-work para a galera, né? Eu estava com saudade de preparar a matéria para a aula, então algumas conseguiram fazer, e justamente essa impotência, eu gostei que era o antônimo de depressão não é felicidade, é incapacidade de fazer as coisas, né? Eu achei muito Uhum. bacana. Mas continua, desculpe, com os sintomas de É, depressão.
Mas é exatamente isso, né? Isso é importante a gente entender, porque assim, a gente tem que compreender a depressão para entender assim que a pessoa que está deprimida não é que ela não faz as coisas porque ela é uma folgada ou porque ela tá, sei lá, assim, de palhaçada, alguma coisa assim, né? É porque ela realmente está debilitada. Da mesma maneira que uma pessoa se pega uma doença muito forte, uma dengue, uma gripe, uma coisa assim, ela fica realmente prostrada, né? Fica com o funcionamento dela prejudicado, com a depressão também. A disposição que a pessoa tem fica imensamente diminuída, né? Isso também pode causar esse conjunto de coisas, né, uma baixa no humor, uma baixa de prazer, uma baixa de disposição, pode acabar causando também uma baixa de autoestima. Né? Isso é muito comum, as pessoas em depressão acabam tendo um certo viés negativo sobre tudo. Isso é um componente fundamental da depressão, que ela tem um viés muito negativo, muito pessimista sobre si, sobre o mundo e principalmente sobre o futuro, que pode gerar uma desesperança. Desesperança essa que aí sim entra um componente preocupante da depressão que pode gerar as ideações suicidas, né? E aqui um esclarecimento sobre as ideações suicidas. Eu queria explicar o raciocínio por trás de um pensamento suicida, que é meio que assim, ó, a gente tem que entender o funcionamento da depressão, a articulação desses sintomas, que assim, tentando se colocar no lugar de uma pessoa que está significativamente deprimida, ela está com humor muito triste, não é uma coisa assim pontual de um dia, uma tarde, é tipo todo dia, 24 horas por dia, durante semanas, durante meses, durante anos, ela começa a ficar com um viés extremamente negativo sobre as coisas, ela começa a ficar pessimista, ela acha que nada nunca vai dar certo. E o raciocínio da pessoa é assim: bom, eu estou sofrendo muito agora, eu olho para o futuro, não vejo perspectiva de mudança, então melhor encerrar tudo agora. Para que eu vou ficar vivendo para ficar sofrendo para sempre? Né? Esse é o raciocínio geralmente é a lógica de um raciocínio de uma pessoa que está com depressão. Né? Perceba que esse raciocínio ele é produto de uma lógica de funcionamento entre baixa de humor, entre baixa de prazer, entre baixa de disposição, entre um pessimismo, um negativismo. Né? Tá vendo como não é só um checklist, é um funcionamento particular que gera esse tipo de raciocínio. Assim, se você for analisar, o raciocínio ele tem uma lógica, ele não é assim uma coisa completamente ilógica, completamente fora da realidade. O problema desse raciocínio é que ele está fundamentado em uma premissa falsa. Qual é a premissa falsa? É que o futuro não tem, que o futuro não tem solução. Que a premissa falsa é que nada nunca vai ficar bem. E se vocês já viram o filme O Escafandro e a Borboleta, eu sempre gosto de mencionar esse filme como... Você já viu, Vale Cris, esse muito a filme? pena, viu, galera? Muito, muito a pena. Eu vou ter que dar um spoiler aí do filme, mas para fazer o comentário, que assim, sempre Pode falo para os dar. meus pacientes, olha, assista esse filme Escafandro e a Borboleta, é baseado em fatos reais, é sobre um moço, ele era um executivo super bem sucedido, acho que tinha entre 30 e 40 anos, estava assim, no auge da juventude, né, e tal, ganhando dinheiro, sendo bem sucedido, aí ele teve um AVC, ficou completamente paralisado, só piscando o olho esquerdo, se eu não me engano, nem o direito ele piscava. Ele deu a sorte de encontrar uma enfermeira que desenvolveu um sistema de comunicação que era assim, ele colocava uma plaquinha e ia passando a caneta assim pelas letras e a hora que era a letra que ele queria, ele piscava. Ela olhava a letra e anotava. Imagina o trabalho que dava para se comunicar assim. Mesmo esse moço escreveu um livro piscando um olho. E esse livro fez muito sucesso, ele atingiu milhões de pessoas ao redor do mundo, tanto é que virou filme, né? Então, assim, se piscando, eu sempre falo para os meus pacientes, se piscando um olho, esse cara conseguiu ir tão longe, imagina você piscando dois, né? Brinca assim com alguns pacientes. É para demonstrar, assim, que o viés negativo e pessimista da depressão, ele é irrealista.
Eu falo para os meus pacientes deprimidos, principalmente quando tem ideação suicida, você pode não enxergar a luz no fim do túnel, mas acredita em mim, ela existe. Você só não está vendo. O futuro, quando você olha para frente, o futuro parece horrível, parece péssimo, mas ele não é tão assim. É porque você está em depressão. Uma pessoa em depressão, ela perde a capacidade de fazer uma análise crítica e realista sobre o futuro. Ela não consegue, ela sempre vai ter uma visão negativa, que nada vai dar certo. E é por isso assim que quando a gente analisa a lógica da ideação suicida, ela é uma lógica que tem uma coerência interna, contudo, ela está baseada numa premissa errada, que é o futuro vai ser péssimo e as coisas vão ser ruins para sempre, né? Esses são os principais sintomas da depressão. Tem alguns outros que às vezes acabam acontecendo, né? Álcool, De baixo. álcool pode ser associado, não? Começar a beber. Tem Ah, algumas perguntinhas que estão rolando que têm a ver com essas características. Deixa eu só dar uma agrupada. Se uhum, álcool da depressão é um sinal, as pessoas que começam a beber ou a se drogar, se é um início, pode ser um alerta de depressão. Na verdade, tem muitas perguntas sobre o que faz, o que a gente pode identificar que alguém em volta da gente está com depressão ou com alguns sinais de depressão. Ninguém aqui é psicólogo, nem terapeuta, nem psiquiatra, mas assim, o que poderia ser um sinal de alerta? Esse é um grupo de uhum, perguntas. Perda de prazer sexual também, se tem alguma influência. Isso foi da uhum. Ana. E a Ava perguntou se a gente pode associar a depressão a toque também. Quer dizer, se isso tudo poderiam ser indícios que funcionariam como um sinal de alerta. Galera, estou entrando em depressão ou estou profundamente deprimido. Uhum. Ajuda a gente? Sim, sim, com certeza. Um comentário. Obrigado, pessoal aí do chat que está fazendo perguntas. As suas perguntas são super bem-vindas e a proposta, né, desse encontro é justamente essa, assim, tornar esse encontro mais próximo de um bate-papo possível. Se vocês puderem fazer perguntas, assim, para ir guiando as minhas respostas, que fica melhor assim, acho que para todo mundo, né? Que eu vou oferecendo um conteúdo mais sob medida do que vocês estão querendo e também vocês vão me direcionando assim para ir falando, comentando os aspectos mais importantes. Essa dúvida Além das sobre, perguntas que já chegaram, né? Que vieram sim, sim, antes, além já teve das, uma com galerinha aí que certeza. fez o dever de casa bem feito. Muito boas aquelas perguntas. Depois tem algumas até que eu gostaria muito que tivesse tempo de eu responder, que elas são bastante Vai sim. importantes. Mas assim, essa pergunta ela é bem legal, assim, de álcool é sintoma de depressão, uso de substância é sintoma de depressão. A gente tem que entender, para responder essa pergunta, a gente tem que entender um conceito que se chama comorbidade. O que é comorbidade? Comorbidade é quando existe uma doença e também tem outra doença junto. E não necessariamente elas são partes uma da outra, elas são doenças independentes, mas pode ter alguma relação no sentido de que uma pode levar a outra. Por exemplo, uma pessoa ela pode estar gripada e ela pode estar com, sei lá, gastrite. São duas doenças, gastrite e gripe. Quando tem duas doenças, a gente chama de comorbidade. E aí, a partir desse princípio, a gente esclarece assim, que o alcoolismo, ou abuso de substâncias de maneira geral, não é um sintoma de depressão. Ele, por si só, é uma psicopatologia, que é do CID do 10 ao 17, 18, que é o código, né, do F10 até o F18, que é o abuso de substância psicotrópica. Né? É uma doença por si só, é uma psicopatologia por si só. Só que aí acontece o seguinte: a depressão aumenta a probabilidade de desenvolver algumas comorbidades. O alcoolismo é, se eu não me engano, a maior comorbidade que está associada à depressão, né? E aí a gente tem que entender, é sempre assim, eu insisto nisso, assim, que o diagnóstico, a compreensão de maneira geral, a compreensão técnica
de psicopatologias em saúde mental não é um checklist. A gente tem que entender sempre a lógica de funcionamento e como os sintomas se articulam. Se a gente entende que o alcoolismo ele é um componente de altíssima probabilidade num episódio depressivo, ou uso de outras substâncias também, a gente tem que entender o seguinte: como que é a relação, qual que é a lógica, como que uma coisa se relaciona com a outra. E a gente tem que entender o seguinte, que o alcoolismo é uma ferramenta de enfrentamento dessas pessoas, né? A pessoa ela toma o álcool como uma tentativa de aliviar a tristeza. É uma forma da pessoa tentar enfrentar. Às vezes a pessoa se entorpece com alguma droga ilícita, né, ou com cocaína ou alguma coisa assim, como se fosse uma fuga da realidade, uma forma de fugir da realidade. Mas o que no fundo a pessoa está fazendo? Ela está tentando enfrentar a depressão. E isso, ainda que seja uma coisa com certeza ruim, potencialmente destruidora na vida da pessoa, é um sinal de que ela ainda está tentando, né? Ela está indo para a direção errada. Infelizmente, ela está tentando ir pela via do alcoolismo, ela está tentando ir pela via de um abuso de substância, alguma coisa assim, mas ela ainda está tentando, né? E por isso que é importante a atuação de profissionais da área da saúde mental, porque às vezes a pessoa ela está triste, ela quer sair da depressão, mas ela não sabe como. E aí, para sair, ela tenta se isolar, para sair, ela tenta beber, ela tenta usar alguma droga, fazer alguma coisa. E se ela tivesse o acompanhamento de um profissional, o profissional falaria assim: ó, você está querendo sair, né? E você está motivado e querendo se engajar em alguma coisa. Então, vai por essa via aqui, ó, seja tomando um remédio, seja fazendo uma psicoterapia, dando algum tipo de direcionamento, aí a pessoa realmente investe esforços na direção certa, né? Ela investe esforços numa direção que vai tirar ela da depressão efetivamente. A gente tem aí uma outra alternativa que talvez chegue no Brasil, que é o MDMA, né? Que pode ser que facilite todo o cannabis e alguns alucinógenos, ajudando a resolver o problema. Só não gasta É, muito tempo, por favor, que tem trocentas mil outras perguntas. Tá, beleza. tá bombando, cara. Mas Mas acho que é isso, né? A questão da comorbidade, ela é essa, assim, a depressão, ela pode gerar outras psicopatologias associadas que têm um diagnóstico independente, mas pode ter alguma relação, como, por exemplo, o alcoolismo que citaram nas perguntas, que é uma ferramenta de enfrentamento. Uhum. É uma preocupação muito grande de depressão em jovem, automutilação e até mesmo em criança. Como é que a gente pode identificar e ajudar? A identificação, né? Olha, a automutilação, a rigor, não é uma, não é um critério formal de diagnóstico da depressão. Quando há automutilação, a gente precisa fazer o que se chama diagnóstico diferencial, que é assim, a gente tem que ver se é depressão mesmo, ou se tiver depressão, se é só depressão ou se não tem alguma outra comorbidade associada, né? É, e geralmente a automutilação está associada com alguns outros diagnósticos. Mas como identificar? Eu acho assim, ó, eu entendo a preocupação e a demanda das pessoas que não são da área da saúde mental em identificarem. Mas assim, vai ser muito difícil, sendo realista, vai ser muito difícil uma pessoa que não é da área da saúde mental conseguir identificar uma depressão. Uma pessoa da área da saúde, que não seja da área da saúde mental, às vezes não consegue identificar uma depressão, né? Já teve muitos médicos que não são psiquiatras, que não são da área da saúde, que fizeram um diagnóstico errado de paciente meu, né? Assim, de cardiologista identificando errado uma depressão, endócrino identificando errado uma depressão. Então, assim, mesmo profissionais da saúde que estudam ali um pouquinho na graduação sobre isso, é muito difícil fazer o diagnóstico. Então, assim, o ideal mesmo é que para ter um diagnóstico preciso, tivesse uma avaliação formal, seja de um psicólogo que saiba fazer o diagnóstico, seja de um psiquiatra bem preparado, né? Mas, assim, para tentar dar uma ajuda para vocês, que eu entendo a demanda e a preocupação, né, até dadas as circunstâncias recentes aí, eu acho assim, ó, fica atento
há uma redução da atividade. A pessoa ela começa a ficar mais na dela, não faz mais nada. Fica atenta também a uma tendência consistente de isolamento. Isso assim, isso precisa ser algo persistente, algo não é assim, um final de semana e depois passou. Ou então, ela só é assim na escola. Não existe assim, está deprimida na escola, em casa, não está em depressão. A depressão é constante, é 24 horas o tempo inteiro, em todo lugar, durante semanas, meses, anos, às vezes décadas, né, quando a pessoa não trata. Fica atento a isso, assim, é uma pessoa que está com uma tendência de muito isolamento, de muita reclusão, de baixa atividade. E o que eu sugiro é assim, que o componente principal seja a comunicação. Abra um canal de comunicação com essa pessoa, deixe ela à vontade para ela conversar com você e se coloque, você também não vai conseguir obrigar ela a falar, né? Mas se coloque de portas abertas, assim, de se coloque à disposição. Se você precisar, eu estou aqui. Se você quiser conversar, eu estou aqui, né? Nesse caso, é fácil identificar, né? Tem uma pergunta muito boa da Estela, que tem pessoas que são bipolares. Então, tem altos e baixos. Dependendo do momento que você vê a pessoa, é complicado. E ela adiciona no questionamento que eu achei muito bacana. Que essas pessoas só aparecem quando elas estão up. Enquanto elas estão deprimidas, elas se escondem. Quer dizer, então é difícil identificar e pior, né, que talvez nos momentos ups eles podem ser perigosos, porque ela pode se arriscar demais, ela está tão, Uhum, quer dizer, tão up, tão ciente de si, etc., que isso pode gerar um diagnóstico nosso de leigo muito, muito errado, né? E como uhum. é que a gente faz para reconhecer? Sim, essa excelente colocação, Estela, muito bom mesmo. E é uma oportunidade de eu fazer uma consideração sobre o que se chama de diagnóstico diferencial. Porque, assim, isso é muito importante para vocês também não acharem que tudo é depressão, que, assim, existe uma característica da saúde mental que é assim, nenhum sinal, nenhum sintoma, né? A gente chama os sintomas de sinais, né? Nenhum sintoma ele é característico e assim, tipo, é certeza que nenhum sintoma é idiosincrático de uma psicopatologia. A gente chama isso de que nenhum sintoma é apatognomônico, né? O termo técnico assim é de que nenhum Não pede para sintoma repetir, é não, tá? Por favor. é, é tipo assim, deixa eu dar um exemplo. Se um paciente testa positivo num teste de HIV, isso é assim, é certeza. É a doença característica, a síndrome de característica do HIV. Se a pessoa testa positivo para o vírus do corona, a gente tem que isso é característico do Covid-19. Mas se a pessoa está com o humor deprimido, isso não é certeza que ele esteja em depressão, porque o humor deprimido pode fazer parte de múltiplas psicopatologias, não só depressão, né? E aí que entra o diagnóstico diferencial. Porque assim, é tipo febre. Quando uma pessoa tem febre, a gente não pode falar, é dengue, certeza que é dengue. Não, pode ser gripe, pode ser ah, Coronavírus. coronavírus, entende? Assim, a febre, ela não é característica da dengue, ela está presente em várias doenças. A mesma coisa, a depressão do humor, ela não é só depressão. O quadro clínico de depressão pode estar presente em muitas outras coisas, né? Inclusive no transtorno bipolar. E isso é muito importante. Nossa, como isso é muito importante. Alguns profissionais da área da saúde mental às vezes fazem um diagnóstico equivocado, vê uma pessoa bipolar na fase depressiva, confunde com depressão, medica com antidepressivo e causa o maior desserviço possível para essa pessoa, porque antidepressivo para transtorno bipolar tipicamente faz muito mal, porque assim, o antidepressivo vai dar um up no humor. Só que na fase depressiva do bipolar, beleza, esse up dá uma ajuda. Mas na fase que ele está em mania, que ele está com o humor lá em cima, esse antidepressivo vai jogar o humor ainda mais para cima, putz, aí pode causar um prejuízo muito grande, né? Então, assim, como que a gente faz como que as pessoas fora da área da saúde
podem fazer? Eu acho assim, não tentem identificar depressão, tentem identificar que possivelmente tem alguma coisa errada, e se vocês identificarem que tem alguma coisa errada, seja depressão, bipolar, algum transtorno de personalidade, alguma coisa assim, converse com a pessoa, incentiva ela a procurar um profissional da área da saúde. Se ela não quiser tomar remédio, ela não precisa, ela vai no psiquiatra, vai ter a receita e não compra, assim, né? Não que eu sugiro que faça isso, mas assim, aponta para a pessoa, pelo menos vai, conversa, vê o diagnóstico, ou não quer de jeito nenhum nunca tomar remédio, procura um psicólogo, então, tenta ver um Sou psicólogo que sabe dessas. fazer diagnósticos, né? Então, Fui dessas. Agora eu melhorei. Para mim, psicólogo e psiquiatra era coisa de doido, tá? Há 20 anos atrás. Eu tinha esse viés inconsciente horroroso, né? Mas a gente muda, graças a uhum, Deus. uhum, Olha só, voltando ainda para jovem, o fato do jovem ter uma tendência a se isolar naturalmente, independentemente de qualquer característica, como é que a gente lida com isso? Quer dizer, é a preocupação de trazer mais elementos para as pessoas identificarem, tá, Renato? Essa uhum. preocupação está sendo muito, muito, muito forte. Para A identificar, né? Ana trouxe isso. Quem tem depressão, que não tem dias felizes, pode ter ups and downs. Então, como é que a gente vai saber a diferença entre o isolamento do adolescente e a depressão propriamente dita? Tá, deixa eu então dar um referencial para vocês. O referencial que a gente usa em saúde mental, assim, de normalidade, né? Assim, isso que eu vou falar, na verdade, se insere dentro de uma discussão filosófica infinita. A gente não tem uma definição única de normalidade e anormalidade. Mas a gente tem, assim, um conceito prático e pragmático que a gente usa no dia a dia para a gente conseguir diferenciar o que é doença ou não, né? Então, isso que eu vou falar agora é um pequeno, minúsculo, uma minúscula parte de uma discussão filosófica imensa, tá? Para não parecer que essa é a verdade e tal. Mas assim, a gente usa de forma muito pragmática dois critérios para a gente separar o que é normal do que é patológico em saúde mental e em saúde de maneira geral. A gente tem o critério de anormalidade estatística e o critério de morbidade. O que são esses dois critérios? E precisa atingir esses dois para a gente considerar que tem algo errado com a pessoa, algo de errado com o funcionamento dela. O conceito de anormalidade estatística é o seguinte: todos os comportamentos ou todas as características têm uma curva normal de distribuição na população. Algumas características ou comportamentos eles são bastante frequentes, né? Eles estão bem no meio, e alguns são muito discrepantes, algumas características são muito discrepantes e elas estão em baixa frequência nas pontas, né? Essas características que estão mais para as pontas a gente chama de uma anormalidade estatística. É um comportamento Uhum, peculiar, uma coisa muito idiosincrática, uma coisa assim que não é comum para a população. Então, por exemplo, olhos verdes. É uma coisa bastante incomum, só 2% da população tem, né? Isso atingiria o critério de anormalidade estatística. Só que a gente não usa só esse critério para identificar que tem alguma coisa errada com essa pessoa. A gente também usa o critério de morbidade. O que é o critério de morbidade? Morbidade é o nome que a gente dá quando essa característica, esse comportamento que a gente está analisando, causa prejuízo. Isso é importantíssimo, causa prejuízo pessoal e ou profissional e ou comprometimento de funções cognitivas, funções linguísticas, atencionais, de consciência, coisa assim. Então é prejuízo, né? Porque voltando no exemplo dos olhos verdes, olhos verdes atingem o primeiro critério, a normalidade estatística, mas não atinge o critério de morbidade. Não faz mal, né? Até bonito, é super bonito uma pessoa com olhos verdes. Gravidez de gêmeos é anormal no sentido estatístico, é diferente, de baixa frequência, atinge esse critério, mas não atinge o segundo critério, que é de morbidade, porque não faz mal, né? É uma coisa que não causa prejuízo. E o inverso também é verdadeiro, assim, a gente precisa dos dois critérios, porque se tiver só morbidade, a gente também não tem o diagnóstico de que algo está fundamentalmente errado com a pessoa. Por exemplo, se apaixonar.
Esse é um exemplo muito controverso, mas assim, se apaixonar claramente tem um caráter meio mórbido ali, se a gente analisar, né? Uma pessoa apaixonada, ela fica com pensamentos obsessivos sobre outra pessoa, ela tem oscilações abruptas de humor, ela fica com prejuízos na atenção, ela às vezes tem crise de choro, ela assim, às vezes perde o apetite e tal, assim, tem claramente um caráter mórbido na paixão. Mas isso não significa que é patológico. Por quê? Porque todo mundo passa por isso. Não atinge o critério de anormalidade estatística, né? Então, precisa dos dois. Precisa ser algo que é muito diferente e que está causando prejuízo. Eu acho que é isso que vocês podem utilizar para, de uma maneira assim mais geral, mais ampla, tentar identificar se tem algo de errado com o meu filho, algo de errado com o adolescente, ou com o meu marido, ou com o meu amigo, ou com o meu familiar, ou com o meu funcionário. Se vocês notam assim, um comportamento que é muito discrepante, né, porque, que nem vocês estavam falando, que isolamento às vezes é meio comum, né? O adolescente é meio. Não que ele se isola de tudo e de todos, ele tem o seu grupinho ali. Né? O grupinho se isola do mundo, ele não se isola do mundo, né? Mas ele se isola dos pais, então tem que ver assim: isso é discrepante da idade, sim ou não? Né? Se é muito discrepante, aí vem o segundo critério que eu considero até o mais importante para vocês analisarem. Existe prejuízo por ele fazer isso? A pessoa está se prejudicando pessoalmente, academicamente, ela está claramente causando mal para si mesma, claramente está tendo prejuízos muito evidentes, né? Se sim, possivelmente tem alguma coisa errada. E aí, assim, de novo, né? Não, o fato de ter alguma coisa errada não é um sinal verde para imediatamente saltar para procurar uma ajuda profissional ou coisa do tipo. Primeiro abre um canal de comunicação, esclarece as pessoas, né? Informa que é normal às vezes passar por isso, às vezes até oferece uma experiência de autorrelato, eu também passei por isso, é complicado, tal. Deixa um canal de comunicação aberto e incentiva, olha, se você quiser não tem por que passar por isso, existe tratamento, né? Não quer pelo menos conversar com algum profissional da área da saúde mental, de repente você vai lá, bate um papo, vê o que você acha, vê como você se sente, pega uma opinião profissional, né? Eu sugeriria que vocês analisassem esse tipo de coisa para avaliar se tem algo errado, não exatamente para fazer o diagnóstico de depressão, mas para dar uma sondada e ter algum referencial se tem algo de errado ou não. Ok, isso vem num ponto muito próximo. Eu acho que é o que eu tenho debatido mais. Quer dizer, depressão não é doença vergonhosa, né? Então, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente tentar resolver, quer dizer, quando quebra um braço, ninguém se incomoda de botar um gesso no braço e fica bem evidente que você está. Crianças assinam no gesso, até nem tem mais gesso, mas enfim, coisas desse nível. E uma coisa, Uhum, quer dizer, hoje é como se fosse uma vergonha, né? Ainda é uma vergonha, como o homossexualismo foi vergonha durante. As pessoas escondiam, né? uhum, Casos de suicídio na família e a gente escondeu a vida inteira. Enfim, eu acho que isso é um ponto que efetivamente essa preocupação que todo mundo está tendo de tentar identificar, não só para ajudar, mas tem que falar, tem que falar, tem que falar. Eu acho que você tocou uhum, no ponto da comunicação, que é um ponto, sim, absurdamente importante. E aí, eu estou deixando as perguntas todas relacionadas a trauma, né? Traumas, não só traumas não ligados à quarentena, mas a quarentena um pouco mais para o final, tá, gente? Pode deixar que vai ter tempo para a gente falar um pouco sobre isso. Mas com relação a suicídio, se você pudesse falar um pouquinho sobre como a família lida com isso e o suporte grande que os familiares dão e que, apesar disso, as pessoas suicidam-se. Né? Eu, na minha família, tenho um caso que eu não tenho a menor dúvida que todo mundo cuidou muito. Eu não era nascida quando isso aconteceu, mas impactou muito as pessoas envolvidas. Mas, assim, o quanto a gente tem que cuidar também dos familiares de quem se suicidou.
Uhum, sim. Eu acho essa pergunta importantíssima, ela é o tema central dessa conversa, né? Eu gostaria muito de responder ela, só que antes eu posso só fazer um comentário sobre o que você mencionou de preconceito, dessa visão de que Lógico. a doença ela tem um estigma, né? Que eu acho que isso também é algo muito importante e em seguida eu respondo sobre essa questão do suicídio, que é o tema central desse bate-papo, né? Que eu notei assim que pareceu ter uma preocupação grande até nas perguntas que foram enviadas antes, de o que eu posso fazer para reduzir esse preconceito, por que existe esse preconceito, como que a gente pode acabar com ele, né? E gostaria de dar um direcionamento sobre essa questão do preconceito com a depressão, com o suicídio, às vezes até com psicologia, com tratamentos, né, que nem você falou, assim, que às vezes tem uma visão de que isso é coisa para louco, ou então que isso nem existe, que depressão não existe, né? Eu queria fazer um comentário sobre isso, que me parece uma preocupação que o grupo tem, e eu acho que é legal ter um certo olhar para isso, que assim, ah, quem, quem nunca deve ter ouvido, né, um comentário do tipo, isso aí é frescura, depressão é besteira, isso aí se cura dando porrada, né, coisas assim que eu já ouvi, ou até uma coisa mais geral, assim, que psicopatologias, de maneira, as pessoas não usam esse termo, né, mas assim, essas coisas de psicopatologia não existem, psicologia não serve para nada, ou isso aí nem existe, tal, não sei o quê. Eu gostaria de fazer um apelo, assim, de como que a gente lida com esse tipo de pessoa, com esse tipo de situação. Eu sei que é difícil isso que eu vou falar, mas assim, a gente não pode ter raiva dessa pessoa. Eu sei que é difícil, né? Tem até uma das perguntas falou assim, deu um exemplo de que não lembro exatamente a frase, mas falou assim, tipo, depois que uma pessoa se suicida, comentários do tipo assim, pô, mas como ninguém fez nada? Como que ninguém viu antes? Assim, uns comentários de bem falta de informação do que é suicídio e tal, porque com certeza a pessoa que recebe de, 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 de pergunta fica chateada, né? Com certeza fica, mas assim, eu faço um apelo, não vamos direcionar a raiva para pessoas, porque assim, é importante a gente entender o que gera isso, para a gente combater, né? Sempre assim, sempre que a gente quer resolver alguma coisa, a gente tem que entender o que está causando essa coisa. E a causa disso tudo é falta de informação. A gente não pode culpar alguém por não ter informação. A gente não pode culpar alguém por não ter conhecimento, né? Se alguém tem que ser culpado nessa história, o maior culpado nisso tudo são as pessoas que têm conhecimento e não compartilham, né? E aqui eu gostaria até de fazer um meia-culpa em termos de classe profissional, que eu considero que os psicólogos aqui no Brasil, em comparação com outros países, a gente tem uma comunicação pouco eficiente com a população. Eu acho que se alguém tem que ser culpado nisso tudo, são os psicólogos, de não conversar mais com as pessoas. A gente tem o conhecimento, pô, a gente sabe que depressão existe, a gente sabe que o suicídio não é culpa da família, a gente sabe que muitas coisas, a gente sabe que a psicologia funciona, que a psicologia é uma ciência robusta de mais de 100 anos, com evidências, várias e várias décadas de evidências científicas de eficácia, mas a gente não conta para ninguém, então a população continua sem informação, né? A gente não pode culpar as pessoas por não ter informação. Então, o que eu sugiro? Assim, as perguntas tiveram várias perguntas, do tipo, o que eu posso fazer para acabar com esse preconceito? Eu acho assim, a gente tem que fazer duas coisas. É, primeiro, ouve essas pessoas, ouve genuinamente assim. Se a pessoa falar, tipo, sei lá, depressão é besteira, a pessoa tem que tomar porrada, tal, não sei o quê. Se é uma pessoa assim que só tá querendo zoar também, não precisa dar tanta atenção. Mas se é uma pessoa que genuinamente está achando isso, chama ela para conversar assim, tipo, pô, cara, você acha mesmo isso? Tá a fim de conversar? Vem cá, vamos conversar. Me explica por que que você acha isso, né? Porque você acha que dando porrada a coisa melhor, mas que é depressão no seu conceito? Olha, você gostaria de saber o que é depressão segundo a definição da psicologia, segundo a definição das áreas científicas que pesquisam isso? Você gostaria de saber se tem os estudos que são encontrados com relação a isso? Você gostaria de saber o que a gente acha sobre depressão, o que a gente acha sobre tais coisas, né?
Então, assim, eu acho que é muito importante a gente. Eu sei que a gente fica tentado a fazer isso, uma militância, lidar com agressividade, mas se a gente lida com agressividade com essas pessoas, com qualquer pessoa, a gente terminou qualquer possibilidade de diálogo, né? A agressividade, uma truculência, assim, vai fechar qualquer possibilidade de diálogo. Então, em primeiro lugar, assim, ouve a pessoa e genuinamente conversa com ela, se conecta com ela. Se a pessoa não tem uma informação que você tem, compartilha. Compartilha não no sentido pedante, não no sentido de superioridade, mas no sentido de, ó, eu tenho uma informação aqui que talvez você não tenha, você quer ouvir, né? E isso é muito Eu, importante porque assim, se a gente pensa, eu estou aqui hoje fazendo esse bate-papo, falando, esclarecendo sobre depressão, mas qual que é a diferença entre eu e uma pessoa que fala que depressão não existe, que o suicídio é culpa da família, que se resolve depressão dando porrada nas pessoas? A diferença é a história de vida. Eu não tenho nada de especial, de diferente, de especialmente diferente dessa pessoa, né? A única coisa diferente que eu tenho é a história de vida. Se possivelmente trocassem os berços e me colocasse na história de vida dessa pessoa e essa outra pessoa na minha história de vida, possivelmente seria ela hoje aqui fazendo bate-papo, explicando que esses conceitos de depressão e tudo mais, e eu ali no lugar dela falando que depressão se resolve com porrada, né? Pela história de vida, pela falta de acesso ao conhecimento, né? E por isso que eu acho assim, como a gente se combate então esse tipo de coisa? Disseminando informação, né? E respondendo várias perguntas que tiveram no sentido de que eu posso fazer, que eu posso fazer, que eu posso fazer, vocês podem fazer isso que vocês estão fazendo hoje. Disseminem informação, facilitem a conversa entre pessoas da área de saúde mental com pessoas fora da área de saúde mental. Né? Facilite essa comunicação, seja por meio de bate-papos, por meio de lives, por meio de textos, por meio de grupos de conversa, quando a gente sair da pandemia, né, por meio de palestras. Então, assim, dissemina informação, porque o melhor remédio para desinformação não é a agressão, não é um sentimento de superioridade, não é nada disso, né? O melhor remédio para desinformação é a informação, né? Então, eu só queria fazer esse comentário, Cris, antes, sobre essa questão de como a gente lida com esse preconceito. Né? E assim, o que eu falei sobre depressão, na verdade, se generaliza para outras faltas de informação, né? também. De É, psicologia e tudo acho que mais. tá. Tem ainda dois grupos de perguntas, 10h56. Você disponibilizou um pouco mais de tempo, né? Você disponibilizou até umas 10h25, 10h20, 10h25. Quem quiser ficar e puder ficar, vai ser um prazer. Os dois grupos de perguntas eram uma voltado à preocupação que a galerinha com os seus funcionários, com suas equipes, né, que é Uhum. muito nobre não se preocupar só consigo, mas também com o seu time, e depois o day after relativo, como é que o povo vai sair, né? Agora todo mundo tem que estar feliz, né? Nas mídias, a gente está em plena depressão, não no sentido de depressão psicológica, mas de depressão econômica, etc, etc, todo mundo isolado, e de repente a gente vai ser solto no mundo, socialmente falando. Como é que a gente vai lidar? Então, tem empresa, cuidar dos seus funcionários, e do outro lado, para a gente finalizar, e aí você tem o tempo que você puder falar, como é que a Uhum. gente vai sair mais forte disso tudo, tá? Tá certo. Eu posso só fazer a resposta com relação ao suicídio, que tinha sido feita aquela Pode, pergunta? pode, pode, lógico, desculpe. Sobre o suicídio, e aí eu já respondo essas outras, tá? Com relação ao que a empresa pode fazer, essa é super importante também. E como a gente manejar aí essa quarentena e o pós-quarentena, né? Sobre o suicídio, eu gostaria de esclarecer o seguinte, assim, que a gente tem que entender o que leva ao suicídio. O que leva ao suicídio, o ingrediente principal do suicídio é a desesperança. E a gente pode generalizar isso assim, que a desesperança é o ingrediente principal do fim das coisas, né? Então, assim, quando uma pessoa, por exemplo, numa esfera que não é suicídio, no emprego,
Quando uma pessoa ela tá mal no emprego, ela tá se sentindo mal, mas ela ainda tem esperança do tipo, pô, vai melhorar, um dia vai melhorar, no ano que vem vai ser melhor, eu vou conseguir aquela promoção. Enquanto a pessoa ainda tem esperança, ela ainda está tentando. Quando ela fica desesperançosa do tipo, ah, não, isso aqui, puta, vai ser assim para sempre, esse emprego vai ser isso aí mesmo, tal, o que que ela faz? Demissão. Né? Então, a desesperança com relação à esfera profissional gera a demissão ao fim das coisas. Num relacionamento amoroso, a mesma coisa. Enquanto a pessoa tá esperançosa, do tipo, poxa, estou chateado no meu relacionamento, mas eu sei que vai mudar, eu estou me esforçando, tenho esperança de que as coisas vão ficar melhores um dia tal, ela continua tentando. A partir do momento que ela fica desesperançosa, do tipo, ah, chega, essa pessoa não vai ser assim para sempre e não é isso que eu quero para minha vida, a hora que entra a desesperança, a pessoa ela acaba terminando o relacionamento. Então, desesperança num relacionamento gera o término do relacionamento. E desesperança com a vida gera o término da vida, né? O suicídio. Que, assim, enquanto a pessoa pensa, pô, minha vida tá mal pra caramba, mas ainda vai ficar melhor, eu vou me esforçar, eu vou conseguir, eu vou melhorar as coisas, ela tá tentando. A hora que ela fica desesperançosa, do tipo, eu tô triste, vou ficar triste para sempre, as coisas não têm jeito e tudo mais, aí começa a ideação suicida. Por isso, assim, como que a gente lida com o suicídio? Dentro da saúde mental. A gente atua sobre a desesperança. A gente começa a fazer um monte de procedimentos para incentivar a esperança na pessoa, né? Para fazer ela. Aí tem várias coisas que podem fazer dentro de um contexto de depressão. A gente explica, por exemplo, que tem esse viés extremamente negativo, que ela não consegue fazer, não consegue ter uma avaliação muito crítica do que está acontecendo, né? E por isso ela tem esse pessimismo. E aí a gente atua nesse sentido, assim, de, ó, você está desesperançoso, mas é porque você está deprimido. Se você não estivesse, você conseguiria enxergar a situação com mais clareza. Então, confie em mim. Você não consegue ver a luz no fim do túnel, mas eu estou vendo. Acredita em mim, existe luz no fim do túnel. Vamos tentar, vamos fazer de tudo, né? E eu acho que esse pode ser também uma abordagem para a família, né? Se há ideação suicida, eu acho imprescindível que tenha um auxílio profissional, que tenha um acompanhamento profissional. E o próprio profissional pode dar um direcionamento para a família de como eles podem lidar com esse suicídio, mas em grande parte vai ser um acolhimento para o sofrimento e uns comentários de esperança de que não é tão ruim assim, as coisas vão melhorar e coisas nesse sentido. E assim, e não é nenhuma vergonha a gente pedir ajuda para coisas complexas que a gente não consegue fazer, né? A gente faz isso com outros profissionais, por exemplo, se estoura um cano, a gente não vai quebrar a parede, a gente vai chamar alguém que manja de cano. Se a gente quer fazer um investimento financeiro, a gente não vai chegar para o nosso gerente e falar não, ou sei lá, A investir gente, assim. a gente chama a Lara quando quer fazer investimento financeiro, que está aqui no grupo. Não, a Lara é É, especialista, a gente procura um especialista, né? chama a Sheila também. A gente tem algumas especialistas no grupo. Fala o nome da Uhum. Sheila para ela ficar feliz. Oi, Sheila. Preciso pegar umas dicas com você. Mas a mesma coisa quando se refere a questões psicológicas de comportamento, né? Se existe assim, e claro, se é uma coisa muito simples, por exemplo, entupiu o ralo da pia com cabelo, sei lá, com fio dental, sei lá com que pode ter entupido, é uma coisa muito simples, eu mesmo vou lá com a mão, tiro, pronto, resolvi. Não vou chamar um encanador para isso, né? Com investimento financeiro também. Se eu tenho, sei lá, R$ 100 de poupança, eu não vou, sei lá, procurar um consultor para ver o que eu vou fazer, porque também que tanto faz, né? Se é uma coisa muito simples, eu vou fazer qualquer coisa com esse dinheiro. A mesma coisa com questões psicológicas. Se for algo muito simples de ser resolvido, briguei com a minha mãe, tô meio triste, tive uma discussão com meu namorado, aí, claro, uma baixa complexidade, óbvio que você mesmo vai conseguir lidar. Agora, se é uma complexidade muito grande, se você está numa situação em que existe uma depressão, uma psicopatologia, uma coisa nesse sentido, é necessário, vale a pena você procurar um profissional. Né? Não é vergonha nenhuma atingir um nível de complexidade muito grande. Da mesma maneira que
se você tem R$ 100, você vai fazer qualquer coisa, né? Tipo, a complexidade baixa. Mas se você tem, sei lá, 100 mil, 100 milhões para investir, é uma complexidade muito grande. Você vai precisar de algum especialista. E o psicólogo, o psiquiatra, é um cara que estudou a vida inteira sobre essas dificuldades que você está tendo. Né? Vale a pena procurar o auxílio dele. Então, essa era o comentário sobre o suicídio. Espero que tenha dado aí um direcionamento para as pessoas. E os outros dois tópicos, Cris, quais são mesmo? Você poderia me lembrar? Era do RH, né? O que Do o RH pode RH e fazer? da pandemia, pós-pandemia e pós-choque traumático, qualquer que seja. No caso específico está sendo a pandemia, mas para outros pode ser um acidente de automóvel, ficar perto de vida ou morte, enfim, algum outro choque Sim, traumático grande. essa questão do trauma, né? Como lidar com o trauma. E ainda tem a genética, que tem muita pergunta sobre genética também. Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro bate-papo, porque tem tanta pergunta interessante que é uma pena a gente não conseguir responder a todas, né? Eu fico Mas feliz de vamos ver lá. esse interesse das pessoas pela psicologia, né? Eu acho muito saudável, acho muito legal. E buscar, assim, informações com especialistas também, né? Fico bem contente de ver. Obrigado mais uma vez aí, todo mundo, Que bom. pelas perguntas. Sobre essa Manda questão da só. RH, essa foi uma assim que quando eu li eu fiquei bem contente de ver essa pergunta que demonstra assim um cuidado com os funcionários, porque olha, esses funcionários precisam, eles precisam do RH cuidando deles, sabe? Porque assim, eu tenho a minha clínica lá no Itaim Bibi, né? E lá basicamente assim, a demanda é praticamente pessoas de empresas, né? Como ali tem o polo econômico, o polo financeiro ali do ladinho, né, na Faria Lima, eu recebo muita gente do meio corporativo, muita gente mesmo, quase todas as pessoas. E grande parte vem com essa demanda de tô estressado com o trabalho, tô mal, às vezes estou até deprimido. E olha, chega a ser quase inacreditável algumas coisas que acontecem dentro de empresa e o RH nem fica sabendo. São coisas realmente muito preocupantes que podem gerar depressão, né? Gerar mesmo. Teve até já teve até vezes assim que paciente quis processar a empresa, que claramente assim entrou em depressão por causa das relações de trabalho. A pessoa quis processar a empresa e eu cheguei até a fazer um laudo junto com o psiquiatra né, que estava acompanhando o caso. Fiz um laudo, um parecer técnico apontando, ó, realmente a empresa é a causa dessa depressão, né? Então, assim, a empresa realmente pode causar muitos danos mentais para as pessoas. E eu fiquei pensando muito assim, o que eu posso falar para ajudar essas pessoas, né, do RH? E aí eu volto numa coisa que eu falei, sempre que a gente quer resolver um problema, a gente tem que entender a causa dele, para a gente sempre atuar sobre a causa do problema para, em consequência, resolver o problema. Eu fiquei pensando, beleza, o trabalho pode gerar depressão, mas qual o componente do trabalho que gera depressão? Qual é a causa da depressão? Eu fiquei pensando muito assim, tipicamente, não são as atividades que a pessoa desempenha que gera depressão. Sabe o que gera depressão? São as pessoas do trabalho. Em especial, o chefe da pessoa que gera depressão nela, né? Eu não estou querendo apontar dedos, eu estou mais assim fazendo uma análise de frequência, né? Qual é a causa mais frequente? Geralmente é uma relação extremamente abusiva e assim que beira ao inacreditável, né? Eu não vou aqui dar nenhum exemplo, mas assim que acredita em mim, beira ao inacreditável, assim algumas coisas que acontecem e reforço, o RH nem fica sabendo, os meus pacientes nem falam, não vou falar para o RH, né? Apesar do RH tentar, e o RH, assim, e eu não estou de forma alguma culpabilizando o RH, nem fazendo nenhuma crítica. Eu sei que vocês se esforçam, eu acho muito válido, vocês fazem feedbacks constantes, avaliação 360, vocês têm um canal ali o pessoal pode procurar vocês e tudo mais, mas vocês têm que entender, assim, que às vezes vocês estão fazendo isso, mas os chefes, os gestores, estão, uh, estão colocando obstáculos nessa comunicação, né? Por exemplo, não adianta nada ter uma avaliação 360 se o chefe está respondendo
a avaliação 360 pelos funcionários. Vocês de RH sabiam disso? Que às vezes é o chefe que responde. Não necessariamente, não é o chefe que senta lá no computador, mas é o chefe que faz uma completa coerção sobre as pessoas, do tipo, vocês vão colocar isso, isso e isso. Ah, vocês vão dar tal nota assim assado. E ainda mais quando a equipe é pequena, nossa, ai coitados da equipe se alguma nota ali fica diferente daquilo que o chefe falou, né? Vai ser um terror. E assim, vocês não fazem ideia o que algumas pessoas fazem com esses funcionários. Olha, uma coisa assim, e fazem por muito tempo, coisa do tipo 10 anos de humilhações, de abusos, né, de assédios morais, de todo tipo de coisa ruim. Esse é o tipo de coisa assim que chega uma hora que ninguém aguenta, a pessoa que simplesmente quebra. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Eu acredito que a solução estaria em criar canais de comunicação extremamente eficientes para conectar diretamente o RH com cada uma das pessoas. Não conectar o RH com um gestor ou com uma equipe, conectar com cada uma das pessoas. Se for possível, aí eu talvez esteja falando besteira agora, mas porque eu não sou da área de RH, né? Mas assim, se for possível, um contato anônimo, alguma coisa assim que realmente incentive que as pessoas falem o que elas tiverem para dizer, né? Porque vocês de RH não vão conseguir cuidar daquilo que vocês não sabem que existe. E para vocês conseguir cuidar, para vocês conseguirem cuidar dos seus funcionários, o primeiro passo é saber o que está acontecendo com eles. Por isso que essa é o meu principal comentário para o pessoal de RH. Tenta dar uma caprichada na comunicação, tenta pensar em estratégias de comunicação, de se conectar diretamente com cada uma das pessoas. E só um último comentário, fazendo uma ressalva aqui, eu não quero pintar nenhum chefe de vilão. Às vezes um gestor também está precisando de ajuda. Eu já tive casos assim, do tipo, os funcionários se uniram para acabar com esse gestor. Né? Também pode acontecer isso. E, de novo, por isso que é preciso que exista um canal de comunicação eficiente para cada uma das pessoas, né? Tanto para as pessoas que estão ali na equipe, quanto para os seus gestores, para cada uma das pessoas um canal eficiente e como a gente pode fazer a comunicação mais eficiente possível. É um princípio assim de que quanto menos punição uma pessoa tiver por falar, mais ela vai falar a verdade. É um princípio assim, se você vai tirando a punição, a gente vai tendo mais verdade. Um exemplo disso é a delação premiada, que a gente viu tanto aí na Lava Jato, né? Se você tira a punição, ou até mesmo se você dá um benefício para uma pessoa falar, aí que ela fala mesmo, né? Então, por isso que eu até sugeri, que eu não sei se é uma besteira ou não, mas sugeri uma comunicação talvez anônima, alguma coisa assim, porque isso vai tirando camadas de punição que a pessoa pode sofrer por falar e o RH ele precisa saber. E no fundo, um outro direcionamento também, assim que o RH souber o que está acontecendo, não precisa também fazer um caça às bruxas, demissão e tal. É importante a gente assim entender que a atuação não é sobre as pessoas, é sobre os comportamentos errados, né? Então a gente está querendo identificar práticas erradas e não necessariamente, não apenas pessoas que estão agindo mal. Uma vez identificadas as práticas, atuar sobre elas. O termo denúncia às vezes é complicado porque traz uma noção. A gente lembra aí da Segunda Guerra Mundial, quando tinha colaboracionistas, ou lembra durante a Revolução, os dedos duros. Esse termo denúncia faz com que culturalmente seja criticado, né, esse canal. Eu me lembro quando a Uhum. GE comprou a Alstom, né, que tinha justamente esse embate entre a cultura americana, onde até um incentivo, eu acho que a Tata, a Cecília está trazendo isso aqui para a mesa não, para o quadrinho aqui do lado, para o chat, mas Uhum. isso era realmente, em alguns países é repreensível, em outros é elogiado. Né? Então, no Brasil ainda a gente tem o hábito de dedo duro é uma coisa do mal, né? Mas não, ele está divulgando uma informação que talvez salve a vida das pessoas, ou a saúde Uhum. mental, ou o emprego, etc, etc. Essa dicotomia é muito interessante mesmo, né?
E o RH, ele é muito difícil, né? Eles têm um papel assim, muito importante e é muito difícil. Qualquer coisa que eles fizerem vai ter um impacto positivo de um lado e vai ter um impacto negativo em algum outro lugar, né? Escolha de palavras, é tudo. Eu concordo com você, assim, eu considero muito difícil. E vamos finalizar com o tema do dia, que eu tinha jurado de pé junto que eu não ia falar de coronavírus esses dias, né? Mas eu acho que estado psicológico tem muito a ver com confinamento, etc. A gente não pode deixar de abordar o assunto. Uhum. Manda chumbo, Vamos querido. falar então, para finalizar aí, vamos falar um pouquinho sobre essa questão pós-corona, possíveis traumas e tudo mais. Eu queria só ressaltar uma coisa importante, assim. Isso que eu vou dizer a seguir é para traumas assim bem brandos, para coisas bem suaves e tal, que todo mundo vai passar. Né? Não estou me referindo a um estresse pós-traumático, porque uma das perguntas que foi recebida foi alguma coisa tipo assim, como ajudar uma pessoa em depressão, que também passou por um estresse pós-traumático, que está passando por um estresse pós-traumático muito difícil e tal. É, assim, esse é um nível de complexidade muito grande, que com certeza demanda atuação profissional e direcionamento profissional, né? Se o nível de complexidade estiver grande, do tipo, existe um estresse pós-traumático, existe já o estresse pós-traumático é uma psicopatologia, assim como a depressão, né? E ainda mais se o estresse pós-traumático estiver em comorbidade com uma depressão, putz, aí a complexidade já ficou imensa, vai precisar de um acompanhamento profissional, né? Seja de psicólogo, de psiquiatra ou de preferencialmente ambos. Mas assim, para casos mais brandos, né, como que a gente pode lidar com a quarentena e com o fim dela? A principal resposta é que a gente não tem muita certeza ainda, a psicologia não sabe, porque na verdade ninguém sabe muito como vai ser. Mas essa incerteza, por si só, é um elemento da gente atuar, né? Como que a gente lida com cenários de incerteza de maneira geral? A gente não tem certeza como vai ser com relação às interações sociais, a gente vai continuar apertando a mão ou não? Como vai ser com relação à economia? A gente vai mesmo entrar numa crise econômica de proporções de magnitudes iguais à de 1929? Como vai ser com o trabalho? A gente vai mesmo adotar um maior home office? A gente não tem certeza de nada. E essa incerteza pode gerar insegurança, ansiedade. Como que a gente pode fazer para lidar com incertezas? Eu sugiro que a gente faça o seguinte: a gente sempre tem que ter um posicionamento realista sobre as coisas, né? Eu não acho legal nem ter um posicionamento pessimista sobre o futuro e nem ter um posicionamento otimista, né? Aqui com uma ressalva. O que eu estou chamando de otimismo e de pessimismo? Eu defino assim: o pessimismo é a pessoa não sabe o que vai acontecer, mas tem certeza que vai dar tudo ruim. E o otimismo é a pessoa não sabe o que vai acontecer, mas tem certeza que vai dar tudo bem. Ambos não são muito legais assim. É importante você estar preparado para você enxergar a realidade. Se existem coisas ruins que vão acontecer, não tem problema, enxerga isso, se posiciona com isso. Vai ser melhor para a sua saúde mental você enxergar a iminência de uma coisa ruim, de um iceberg ali na frente, e você já ter um plano de fuga desde agora para, se realmente acontecer o iceberg, você conseguir contornar, do que você achar que vai dar tudo bem, dar tudo certo, de repente, pum, aparece um iceberg na sua frente e estoura você ali e você acaba naufragando, né? Sua saúde mental acaba naufragando. Então, assim, importante a gente ter uma boa visão realista, né? E às vezes a visão realista é ficar sem respostas, do tipo, como vai ser? A gente vai ter uma crise econômica ou não? A gente vai se distanciar das pessoas ou não? Às vezes a gente busca essas respostas, mas é importante a gente conseguir ficar sem essas respostas e ter planos de ação, do tipo, se acontecer tal cenário, eu já tenho mais ou menos encaminhado que eu vou por aqui. Se acontecer tal outro cenário, eu vou por aqui. Então, eu acho que a melhor forma, do ponto de vista psicológico, para a gente lidar com as incertezas é mapear os possíveis cenários e estar preparado
para esses possíveis cenários, né? Eu acho que essa é a melhor forma da gente lidar com as incertezas. É muito melhor do que ser otimista, muito melhor do que ser pessimista, assim, otimista de um ponto de vista meio irrealista, né? Assim, de tipo, vai dar tudo certo, vai dar certo, de repente não dá e você é pego e você fica super surpreso, né? Então, ser realista e estar preparado para as incertezas. Você vai fazer Excepcional alguma coisa? essa conclusão tem tudo a ver com o que a gente está aprendendo no curso de mapa de análise de riscos, a gente vê se acontecer tal hipótese, etc, etc. Então, o que a gente está fazendo para as empresas no nosso cotidiano, ou como executivas, ou como conselheiras, se a gente puder trazer para si, é sensacional. Obrigadíssimo pela dica. Para mim ficou trocentas mil coisas muito positivas que você falou, mas eu acho que esse lado de esperança com realismo, com plano de ação, é Uhum, muito bom. Né? Então, quer dizer, tem um pouco de sonho, de esperança, que a esperança faz a gente não entrar em depressão, a esperança faz a gente não suicidar, a esperança faz a gente não pedir demissão no trabalho, a esperança faz a gente não pedir demissão da vida, dos amigos, das famílias, etc, uhum. etc. Mas com essa racionalidade do plano de ação, eu acho que você conseguiu aí trazer aí uma mensagem muito bacana. Se você puder dar a tua última palavra antes de eu fazer o fechamento, eu te agradeceria muito. Uhum. Legal, Cris, Você tem um dom de wrap-up fantástico é, sempre. que bom que ajudou, né? Eu queria agradecer, né, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês, né, de estar conseguindo falar sobre psicologia. O que eu acho que é legal, assim, se eu pudesse apontar algumas coisas para vocês levarem, eu acho que seria essa questão da esperança, né? Ela é muito fundamental, assim, ela é um fator de proteção para tudo. E para finalizar, né, para dar uma sinergia com o que eu acabei de dizer, eu queria apontar assim, como faz então para colocar essa esperança dentro dessa visão realista. Ah, essa esperança ela vem assim numa autoconfiança, autoconfiança em si, na sua capacidade de lidar com a situação, na sua compreensão de que você não vai ficar passivamente sofrendo numa situação sem fazer nada, você vai se mexer, você vai tentar ser criativo, você vai tentar se adaptar, você vai tentar fazer o que for possível, né? Sempre resgatar essa capacidade de reação que a gente tem frente aos eventos, né? Todas as pessoas têm, todas, absolutamente todas as pessoas têm uma capacidade imensa de reagir frente aos eventos. E é com isso que a gente vai precisar lidar, né? A gente não tem certeza do que vai acontecer, mas a gente tem que ter confiança numa coisa, e é aqui que a gente deposita nossas esperanças. A gente tem que ter esperança na gente mesmo, na nossa capacidade de adaptação, né? O Ray Dalio, ele fez um TED Talk muito legal, eu gostei muito. Ele fez uma análise econômica do pós-corona, que vai ser muito complicado. Ele tem uma visão bastante até alarmante assim sobre o que vai acontecer com a economia, mas ele ao mesmo tempo ele tem esperança. E no discurso dele, depois até deixo de indicação para vocês verem o TED Talk dele Tem uma que porção foi de gente feito. pedindo indicações, aí você vai me passando, eu passo para a galera, porque comunicação é tudo, né? Então a Ah, gente sim. Eu precisa vou. comunicar. Aliás, eu peço publicamente a sua autorização para poder divulgar esse vídeo que a gente está fazendo agora para os familiares de quem está assistindo, tá? Está sendo pleito de muitas pessoas e eu achei Sim, bacana sim, pedirem autorização formal. Então, formalmente te peço sim. autorização para a gente divulgar, mas vai muito de encontro com a tua vontade de comunicar, né? Sim, com certeza. Eu vou até além, assim, eu com certeza com certeza pode divulgar para os familiares, está completamente assim com a minha permissão, né? E eu também me coloco à disposição das pessoas que quiserem esclarecer dúvidas. Eu fiz um flyer, né? E no flyer tem ali o meu site, o meu contato.
que é Renato Vernúcio, é meu nome, né? renatovernúcio.com.br. Lá no meu site tem todos os meus contatos de e-mail, de WhatsApp, de todas essas coisas. Se restar alguma dúvida, e com certeza deve ter restado pelas dúvidas que a gente falou, pode enviar para o meu e-mail, pode entrar em Pode deixar. contato, assim, não vai me incomodar. Passo de volta para todo mundo sem menor problema, viu, gente? O Uhum. único risco é inundar a tua caixa postal, mas tudo bem. Aí eu vou respondendo aos pouquinhos. Eu com certeza vou responder todas as perguntas. Com certeza também não vou conseguir responder todas de imediato, né? Mas aos pouquinhos eu vou respondendo todas. Eu me coloco à disposição para para responder. O que seria bom é quem mandasse pergunta por e-mail para o Renato, depois colocar no grupo de saúde mental a resposta dele, porque assim evita, a gente compartilha todo, quer dizer, esse fluxo de informação, em vez de 10 pessoas perguntarem a mesma coisa, e ele ter o trabalho de responder 10 vezes, quer dizer, quem for mandando e recebendo a resposta, já bota no grupo, já compartilha, porque a dúvida de uma é a dúvida de todo mundo, ou pode vir a ser. Então, pontos que até a gente não pensava, eu acho que quanto mais a gente ampliar a informação, melhor será, né? Com certeza, eu me coloco à disposição. E para fechar, eu gostaria de fechar com as mesmas palavras aí que o Ray Dalio falou no TED Talk dele, de que eu também compartilho com essa ideia dele de acreditar no ser humano, acreditar na capacidade do ser humano de adaptação. Né? E por mais que venham tempos difíceis, aí possivelmente vão vir tempos difíceis do ponto de vista econômico, do ponto de vista psicológico, né? Do ponto de vista político, talvez, não sei. Por mais que venham tempos difíceis, eu acredito na capacidade humana de adaptação e é aqui que a gente tem que depositar nossa esperança, sempre realista, analisando os cenários, mas é a nossa capacidade de adaptação frente às circunstâncias que vai fazer com que a gente consiga lidar com esse período pós-corona. Muitíssimo obrigado, Renato. Adaptação, lembra de Darwin? Ele não fez TED porque não existia TED na época, mas vale muito a pena revisitar, que é um ponto aí que a gente tem de conversa de vez em quando. E adaptação é tudo, né? Só sobreviveremos se pudermos nos adaptar. Não sei se a Ed ainda está aí, mas a gente fez aí o nosso talk para as empresas que também estão buscando ajuda em cima dessa capacidade de adaptação. Brigadíssimo, Renato. Eu estou fechando essa semana com o coração um pouco mais leve, depois de ter te ouvido. Espero que tenha transmitido essa leveza e essa profundidade que você teve. Só elogios, eu estou recebendo trocentos WhatsApps no chat, enfim. Muitíssimo obrigada em nome de todo mundo e continua ajudando as nossas cabecinhas, que é muito bom. A gente precisa. Tá certo, então. Muito Ótimo obrigado, final de Cris. semana, galera. E ó, o Wilson, né, que todo mundo já tá mandando beijinhos. Aproveitem o final de semana, descansem e tentem fazer a quebra. Que o que está sendo muito difícil para mim, pelo menos, é que eu estou segunda a domingo, mesmo ritmo. Façam a quebra. Sábado e domingo é sábado e domingo, mesmo em tempo de pandemia, galera. Fiquem bem. Obrigada, Renato. Tchau, pessoal. Tchau, Cris. Tchau, Wilson. Obrigado a todos aí que participaram. Tchau, até mais. Obrigadão.